Olá, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de você estar conosco no Teu Fé Podcast, onde a teologia e a fé é na medida certa. E nesse dia tão glorioso, nós vamos tratar sobre violência doméstica no meio da família cristã. E mais uma vez estamos aqui com o nosso amigo, pastor Wagner Nunes. Olá, pastor Wagner Nunes. Amém. A paz do Senhor, Paulo. A paz do Senhor. Boa tarde a todos que estão ao vivo conosco. Olha, fique com a gente que você vai ser tremendamente edificado, né? E mais uma vez conosco, agora aqui ao vivo, né, no nosso podcast, a missionária, psicóloga, Regiane. É um prazer mais uma vez ter você conosco. Hoje vamos falar de um assunto um pouco delicado, mas necessário falar. Boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Sim, esse assunto é extremamente necessário, apesar de ser pouco abordado, mas extremamente necessário. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas. Eu já quero agradecer a sua audiência. Eu queria fazer um pedido para você. Tá nos assistindo, pega o aviãozinho aí do lado direito do seu botão, manda para os amigos, manda para os grupos de WhatsApp, os grupos de Instagram, para chamar o pessoal para assistir. O assunto é muito sério e precisamos tratar esse assunto nas nossas igrejas, nas nossas famílias, e temos a certeza que vai ser de edificação para nós. Já vamos começar assim a pergunta de bate-pronto, missionária Regiane. Manda boa aí, capricha. Porque muitas pessoas às vezes não entendem realmente o que é isso, até que ponto isso é violência doméstica ou não. O que é a violência doméstica? Pastor Paulo, a violência doméstica é algo que ela se divide em 5 facetas. Normalmente, quando se fala em violência, a primeira ideia que vem é o físico. Bateu, empurrou, chutou, né? Mas violência doméstica não é só isso. Primeiro, vamos conceituar o que é violência doméstica. Violência doméstica é aquela violência que ocorre dentro da família, dentro do núcleo familiar, né? Não necessariamente só entre as pessoas da família. Por exemplo, se houver um trabalhador que está nesta casa e sofrer violência nessa casa, também é considerado violência doméstica, tá? E a violência doméstica, ela pode ser psicológica, ela pode ser moral, ela pode ser patrimonial, ela pode ser também física e sexual. Então, a violência doméstica, ela está nesses 5 prismas. Não é só a questão física, tá? Então, hoje nós vamos discorrer sobre os tipos de violência doméstica e como elas podem ocorrer. Perfeito. Pastor Wagner, tem uma pergunta? Mas assim, doutora, nosso nicho é mais dentro do nosso prisma religioso, cristianismo. Embora nós somos evangélicos, mas aqui abrange a todos da sociedade em geral. Mas assim, tem algum dado que possa dizer se tem aumentado isso no meio dos cristãos? Pastor, eu sou pós-graduada em violência doméstica e meu artigo de conclusão de curso foi exatamente a violência doméstica em meio a mulheres cristãs. E eu descobri que 40% das mulheres que chegam até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência são mulheres evangélicas. Meu Deus. 40% daquelas que chegam, ou seja, esse número pode ser bem maior, né? Sabe por quê? Normalmente, no meio evangélico, segundo os meus estudos, né, segundo o que eu pesquisei, normalmente no meio evangélico não ocorre, a maioria das vezes, a violência física. No entanto, a violência psicológica, moral e patrimonial, e às vezes até sexual, é muito comum. Então, na verdade, nós estamos tratando aqui ponto a ponto e nós vamos conseguir mostrar hoje para as pessoas que tem saída. Né? Claro. A ideia é essa, é ter Sim. saída. Então, porque eu estava dando uma pesquisada, doutora, e eu vi que hoje, no nosso país, no Brasil,
nós temos 50.962 mulheres. Eu consultei isso hoje. São 2.123 mulheres por hora, ou 35 mulheres por minuto. Muita gente, sofrendo, né? Isso. Sim. Então é algo que ataca todas as famílias. Violência doméstica não escolhe religião, não escolhe crença, classe social, não escolhe o lugar. Ela pode ser também no trabalho, mesmo que seja doméstico, mas ela pode sofrer algum problema com isso. Mas hoje, necessariamente, nós vamos falar sobre isso. Sobre a agressão, sobre a violência psicológica, o chamado TETP, né? Que fala o transtorno de estresse pós-traumático, que a pessoa sofre tanto com aquilo ali que ela tem aquele problema que vai acabar caindo em depressão depois. Sim. Por causa disso. Nós vamos falar sobre a violência sexual, que é a obrigação de fazer ou a obrigação de não se fazer, né? O problema que isso causa. E nós vamos falar também sobre a violência patrimonial. Você acredita, doutor? Você pode explicar um pouco melhor isso para nós? Eu estava vendo sobre isso e no século XXI, no ano de 2023, ainda tem pessoa que sofre muito com isso. Claro. Dizendo assim, aqui é meu, se você não quer, vai embora. Sofrendo pressão psicológica, como dizer assim, a casa é minha ou a família é minha, pega suas coisas e vai embora. Ou é do meu jeito ou não vai ser. E nós vemos que acontece muito isso hoje, doutora. Sim, sem dúvida. E quando eu falo em empoderamento feminino, né? Eu não sou feminista, mas é necessário que as mulheres pensem na questão do empoderamento feminino nesse sentido, de que não precisam depender financeiramente dos seus esposos, porque eventualmente qualquer coisa que acontecer, essa mulher, ela precisa saber e tem como se manter sem a necessidade de estar casada só por causa da questão financeira. Muitas mulheres hoje estão passando por violência doméstica e têm medo até de denunciar exatamente por essa dependência financeira que tem do esposo. Ela não tem estudo, ela não consegue um emprego e ela não, às vezes tem filhos, ela não vai colocar seus filhos na rua, então ela fica de mãos atadas ali, sofrendo a violência justamente porque não tem uma condição financeira de sair desse lugar. E isso é violência patrimonial. Então, e dentro desses 5 tópicos que a doutora no começo comentou, eu percebi que a Lei Maria da Penha, ela ajuda nisso. Só que muitas das vezes as mulheres têm medo. Exatamente. Uma pelo escândalo, talvez, que ela acha que vai causar, ou até mesmo porque ela acha que ela não vai ser amparada pela lei e depois ela vai ter que voltar para o lugar, vamos supor assim, do cativeiro de novo. Então, eu vi que o Brasil é o 5º país que mais sofre com isso. E nós estamos vivendo num tempo em que tudo está aflorado. A doutora sabe disso como psicóloga. Hoje nós temos problema com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e agora a violência doméstica está incluída dentro desses 5 pontos, doutora. Eu vi que o Brasil é os 5 países mais difíceis de se tratar disso ou de se falar disso por causa do machismo, por causa da autoridade que ainda o homem acha que tem, sabe? No sentido sobre as mulheres. Não talvez eles não entenderam a palavra submissão. Porque a submissão está sobre uma missão. Não está de a mulher ser escrava do esposo ou ser objeto do esposo. Então eu queria que a doutora pudesse falar um pouquinho para nós sobre isso. Primeiro, sobre a violência física, a agressão. O que a doutora poderia acrescentar para nós nesse sentido? Certo. Só fazendo um adendo aí, o que o irmão falou, né? A questão do machismo é muito forte ainda no Brasil e também tem a questão religiosa, né? Por causa da religiosidade, muitas mulheres deixam de denunciar essas violências. Por quê? Quando ela chega ao seu líder religioso, né? Quando ela tem essa coragem, né? De chegar até o seu líder religioso e falar que ela está sofrendo um tipo de violência, a grande maioria, infelizmente, desses líderes religiosos se abstém de ajudá-la.
E em vez de dar instrução para que ela denuncie, para que ela saia desse lugar de violência, acaba dizendo: ó, irmã, a senhora precisa orar para que seu esposo se converta, né? A senhora precisa orar para que ele deixe de ser violento. Concordo plenamente que há necessidade de oração e há necessidade de perdão. No entanto, entretanto, porém, todavia, é necessário que essa mulher seja amparada pela lei e que ela busque essa ajuda. E, na maioria das vezes, ela não consegue fazer isso porque ela fica com medo da sua comunidade religiosa colocá-la à margem. Então, precisamos entender que os líderes religiosos também precisam entender um pouco sobre violência doméstica e como ajudar essas mulheres a procurarem os seus direitos, inclusive, né? Mas, voltando à sua pergunta, a questão da violência física. A violência física, ela ofende a integridade ou a saúde corporal da mulher. Então, é a que normalmente todo mundo já conhece, né? O espancamento, atirar objetos, beliscar, empurrar, torturar, de qualquer forma, está incluso aí na violência física, certo? Tem gente que fala: eu só empurrei. É uma violência. Porque nesse empurrão, ela pode cair, ela pode ter um traumatismo craniano, enfim, um empurrão também é violência doméstica. Um beliscão é violência doméstica. Tudo que ofende a integridade física da mulher. Eu tô falando mulher, mas não necessariamente é só mulher, porque a gente sabe que tem homem que apanha também, tem homem que tem apanha. Homem que apanha também. Tem homem que apanha. Então, a violência, a gente fala mulher porque é o mais comum, né? O homem tem mais força física, então para ele apanhar da mulher é um pouquinho mais difícil. Mas tem homem que apanha. Então, tudo que ofende a integridade e a saúde física do ser humano é violência física. Muito bem. Doutor, o pastor Rubens fez uma pergunta aqui, e até deixei aqui para os nossos telespectadores que estão conosco, ficar à vontade também para fazer alguma pergunta pertinente ao nosso tema. E o pastor Rubens, ele perguntou o seguinte, talvez não dê para nós respondermos todas, né? Claro. Mas ele perguntou o seguinte: o que é efetivamente, na raiz da palavra, o machismo? Como que a doutora poderia nos definir o que seria o machismo? Bom, machismo e feminismo são duas linhas teóricas, né, que, a grosso modo, ou dão muita importância ao gênero masculino ou ao gênero feminino. Certo. Né? Machismo, gênero masculino, feminismo, gênero feminino. Certo? Certo. São duas linhas filosóficas, vamos dizer assim, né? Onde o homem, no machismo, o homem tem a supremacia e no feminismo é a mulher que tem a supremacia. Se formos levar isso para o cristianismo, né? Vocês que são teólogos poderão falar talvez um pouco melhor, mas no cristianismo não é para existir nem feminismo, nem machismo. Os dois são opostos e não podem estar no meio de famílias cristãs. Muito bem, doutor. Só para concluir aqui essa questão. Então, existe muita confusão também dentro da igreja, né? Muito machista. Às vezes não é uma questão de machismo. É uma questão, na realidade, doutrinário também. E é uma questão também de não saber compreender. Geralmente, esses dois aspectos que a doutora acabou de falar aí, né? Sim. Tem muita confusão sendo feita isso aí. Sim. Muito obrigado, doutor. Algumas pessoas que estão nos assistindo ao vivo, eu quero agradecer a participação de vocês. Podem mandar as perguntas que, na medida do possível, eu vou fazendo para a doutora. Sobre a lei. Eles perguntaram qual a lei seria, né? Qual é a lei que protege a mulher sobre violência doméstica? Se a doutora tiver a lei aí ou quiser falar, senão eu tenho ela escrita aqui, eu posso falar. Que é a Lei 11.340/2006, que é a Lei Maria da Penha, que trata especificamente da violência doméstica. Sim. Né? Então é essa lei, então está respondida a pergunta do irmão que perguntou. Agora, doutora, sobre essa violência psicológica, é uma coisa que também afeta muito. Quando a doutora disse sobre o aspecto de saber se ou é o homem ou a mulher,
a gente vê que a importância da liderança de toda a denominação. Nós não estamos aqui falando de uma denominação ou falando de A ou de B, não. Porque o nosso podcast é um intuito de instruir, trazer solução, trazer uma luz no final do túnel para aqueles que estão passando por algum problema. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 5, que aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja, mas tem algumas coisas que ele precisa ter, algumas qualidades, certo? É necessário que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, bom temperamento, sóbrio, hospitaleiro, não espancador. Então, só por aí, se nós formos seguir a via de regra, o que está escrito na palavra, que Jesus disse assim, você tem que amar tua esposa como eu amei a igreja. Só por essa via de regra, a gente já vê que tem muito problema que às vezes não é resolvido, doutora. E acerca, então, da violência psicológica, porque às vezes não agride, sabe? Às vezes não agride, mas psicologicamente ele vai matando na unha. Exatamente. A violência psicológica, ela causa dano emocional e diminuição da autoestima. Olha só, diminuição da autoestima. Ela prejudica e perturba o desenvolvimento normal da mulher, ela degrada ou controla as suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Eu vou dar um exemplo bem simples de violência psicológica. Humilhação, ameaça ou insulto. Ele não chega às vias de fato, não chega a bater, mas vem com aquela célebre frase: se você não fizer isso para mim, eu não vou te dar tal coisa. Isso é violência psicológica. Ou dizer: quando eu casei com você, você era magrinha. Agora Isso você é pior, tá né? gorda. Isso é pior. É violência psicológica. Quando eu não gosto de chegar em casa, porque quando eu estou na rua, eu vejo mulheres lindas. Eu chego em casa, vejo esse monstro. Tem homens que falam isso. Isso tudo é violência psicológica, né? E vou lembrar a vocês também que a violência doméstica não é só entre homens e mulheres. A violência doméstica também ocorre com os filhos, tá? Então, tem muitos pais que praticam a violência doméstica para com seus filhos. Eu não estou aqui dizendo que o pai e a mãe não devem dar educação. Pelo contrário, deve sim dar educação aos seus filhos. A Bíblia manda até pegar a vara de vez em quando, se for necessário, né? O que eu preciso pontuar aqui é que existem muitos adultos hoje sofrendo muito devido à violência doméstica que viveu na sua infância com seus pais. Principalmente a violência psicológica. A gente conhece pessoas que hoje fazem até terapia porque o pai fazia violência psicológica com os filhos, que hoje não consegue se relacionar com outras pessoas. Sim. Ou às vezes eu conheço e a gente já tratou algumas situações com irmãs que para ela poder namorar uma pessoa, ela disse assim: mas pastor, eu não sei, tem alguma coisa nele que me incomoda. E aí você tem sentando, conversando, você conseguir entender que aquilo ali é porque o pai dela tratava ela parecido com o jeito que o camarada tá querendo tratar, você tá entendendo? Então aquilo no subconsciente dela, doutora, já trazia tudo aquilo que ela viveu com o pai. Ela disse assim: não quero isso, não quero esse relacionamento, porque eu sofri, eu passei. Então, seja, a violência psicológica, ela afeta até os filhos. E neste caso em específico, ela ainda teve essa inteligência emocional de ligar uma coisa a outra. Tem muita mulher que não liga e acaba se casando e acaba entrando num relacionamento extremamente abusivo, porque ela está vivendo uma transgeracionalidade. Aquilo que ela viveu com o pai dela acaba se repetindo no casamento. E se ela não quebrar essa transgeracionalidade, isso pode ocorrer com a filha e vai ocorrer com a neta e assim por diante. E aqui eu não estou falando de maldição hereditária, é outra coisa. Ah, entendi. Vai lá, Wagner. Tem aqui o nosso irmão presbítero Frederico. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe pela pergunta. Eu acho que eu entendi a sua pergunta aqui. Eu vou fazer para a doutora. Meus irmãos, boa tarde. Sou presbítero Frederico. Suponhamos que houve uma briga entre o homem e a mulher. Ele bate na mulher.
É certo ela aceitar ele de volta? Pergunta meio básica aí, mas é uma... Ele tá perguntando para psicóloga ou para teóloga? Porque existem duas respostas A senhora aqui. fica à vontade. Você fica à vontade. Pode dar a resposta das duas maneiras. É até importante ele saber. Enfim, para começar, se houve violência física, se houve violência doméstica a esse ponto, perdeu-se totalmente o respeito. Se perdeu-se o respeito, Também acho. esse respeito, para ser recuperado, precisa de um bom tratamento. Quem vai decidir se volta ou não é essa mulher. Se ela tiver estrutura emocional para voltar e conseguir perdoar este homem a ponto de tê-lo novamente e essa confiança ser restaurada, por que não? Né? Deus muda, né? Deus pode mudar isso, com Sim, certeza. nós queremos, né? Cremos. Mas se ela não tivesse estrutura emocional e quisesse separar, quem sou eu para dizer que ela é obrigada a ficar com esse homem? Nós temos aqui, aí vai surgindo as perguntas, né? De acordo Só que com as eu respostas. tô percebendo que estão fazendo perguntas mais teológicas, né? Então, mas dentro o nosso porque público aqui dentro olha, dessa linha, né? é Estão tudo dizendo pastor, assim. tem muita gente entrando, até eu tô meio que surpreso, porque ao vivo é assim, né? Esse pessoal... Olha só, a pergunta. Gostaria de perguntar para a doutora: é possível identificar alguns sinais que possam mostrar para as mulheres, porque aqui é uma irmã perguntando, que esse homem é abusivo ou poderá ser abusivo no futuro? Claro. Existem alguns sinais? Opa, existe. boa, hein? Existe sim. Se no namoro ele já trata a mãe de forma grosseira, se ele já trata as irmãs de forma grosseira, com certeza, após o casamento, ele vai tratá-la de forma grosseira também. Segundo ponto que deve ser olhado: se já no namoro ele já pratica algumas violências, mas de modo muito sutil, isso não vai melhorar. Depois que casa, só piora. Enquanto está namorando, se acontece qualquer coisinha que ela já percebeu, ela já não gostou, ela precisa acender a luzinha amarela, quiçá a vermelha já. Porque depois que casa, isso só vai piorar. Então, se ele já xingou ela, se em algum momento ele já deu um empurrão, ele já deu uma beliscada, ele já quis controlar, de certa forma, o dinheiro dela, pode saber que depois que casar, isso vai piorar, só vai aumentar. E mais uma pergunta, Wagner, porque tem uma pessoa que pediu para fazer a pergunta e foi no privado. Ela disse assim, ó, o esposo também é evangélico, tá? Na frente das pessoas, ele é um doce. Isso é muito comum. Mas quando está em casa, ele me trata mal. Ou às vezes, quando sai de casa, nem fala para onde vai. Como a doutora poderia aconselhar ela? Agora como dizer assim, doutora, é uma consulta. Doutora, hoje... Bom, o que eu poderia responder a essa mulher? É necessário que ela busque terapia, busque ajuda psicológica para que ela possa entender o que a faz estar nessa relação. E que ela se empodere psicologicamente para conseguir agir da maneira mais apropriada para ela. Porque, veja bem, irmãos, muita gente acha que o psicólogo vai dar conselhos. Não, psicólogo não dá conselho. Sim. Conselho você pega com seu amigo, conselho você pega com o conselheiro espiritual, enfim, o psicólogo não dá conselho. O psicólogo vai fazer com que o cliente busque caminhos que ele já tem e ferramentas que ele já tem, tá? Só que às vezes não sabe usar e não as reconhece. Ou seja, é a falta de empoderamento mesmo, de se colocar na posição Exatamente. e entender a posição dela como esposa, Exatamente. como mulher. E falar, não, peraí, amigo. E daí Você tem ela... um compromisso comigo como esposo, Sim. porque eu tenho compromisso com você, tenho deveres com você, mas como esposo você tem deveres comigo também. E ela vai decidir se vale a pena realmente continuar nessa relação e o que ela pode fazer para continuar nessa relação, ou se ela quer sair dessa relação, né? Tem muito marido que tem medo da mulher fazer terapia. Por quê? Vai falar, ela vai lá, a psicóloga vai mandar ela se separar de mim. Não, psicólogo não faz isso, pelo amor de Deus, gente. Não tem psicólogo... Ele não se forma para destruir casamento, né, Não, doutora? de maneira alguma. O que acontece é que a mulher vai conseguir ter uma visão mais ampla
da condição que ela se encontra. E ela vai decidir se realmente vale a pena estar naquele lugar ou não. E essa é uma decisão única e exclusiva dela. O psicólogo não tem nada a ver com isso. Quem vai tomar a decisão é ela. Como já aconteceu vários casos de chegar ao meu consultório, estarem com problemas sérios no casamento, a primeira pergunta que eu faço: vocês se amam? Sim. Estão dispostos a continuar essa relação? Sim. Então, eu vou mostrar ferramentas para vocês para que esse casamento continue. No entanto, nenhuma terapia salva casamento. Quem vai salvar o casamento são as próprias pessoas. Entende? O que o profissional vai fazer é mostrar, como eu já disse, ferramentas e caminhos para que eles consigam entender o que é que eles realmente querem. Perfeito. Wagner. Paulo, só vou falar pra você, você fica com as perguntas aí que o meu celular acabou a bateria. Ao vivo é desse jeito. Benção do céu. Doutora, é assim, a senhora mencionou 40% das pessoas procuram, no caso, as autoridades, né? 40% das mulheres que procuram são evangélicas. São evangélicas, muito bem. Dessas 40% que vão procurar ajuda, né? Elas procuraram os seus líderes? Você acha que todas elas procuraram os líderes antes? Também, além de procurar ajuda externa, procuraram ajuda interna? E, se procurar ajuda interna, estão tendo determinado apoio ou há uma omissão grande aí da liderança? É uma pergunta meio salgada, mas... Tá me colocando, né, em maus lençóis. Mas você sabe aqui. já, eu tenho certeza que essa parte aí você tira de letra, doutora. Veja bem, infelizmente, há um número muito grande de mulheres que sofrem a violência doméstica e não têm coragem de chegar até os seus líderes religiosos. Meu Deus. Porque elas têm medo de serem expostas à comunidade que elas se encontram. Que água, doutora? Muito obrigada. Elas têm medo de serem expostas à comunidade que se encontram. Então, famoso desabafo em cima da tribuna. Infelizmente. Meu Deus. E quando elas chegam até as vias de fato de ir a uma delegacia, abrir um boletim de ocorrência, elas já tentaram muita coisa. É que não conseguiu mesmo dar conta e elas chegaram até a delegacia. Mas é um número muito pequeno. Apesar de 40% das que conseguem chegar lá, ainda é um número muito pequeno. Por causa da vergonha, principalmente. Porque as mulheres evangélicas, a grande maioria, elas têm intrínseco nelas, já está lá dentro delas, de que elas precisam orar para que o marido se converta. Então, ela é obrigada a sofrer todas as consequências desse casamento abusivo. Meu Deus. Tem determinadas denominações que eles até falam que se ela separar, só porque tá apanhando, ela vai pro inferno. Vai pro inferno, sim. E isso é muito sério. Isso é muito sério e o intuito de nós estarmos fazendo esse podcast hoje foi, como eu falei, uma luz no fim do túnel. Para que essas mulheres, ou até homem que esteja passando por alguma violência doméstica, ou até um adolescente, ele possa procurar ajuda. Possa procurar uma ajuda, ou até mesmo na sua igreja, ou se não é da igreja, ele possa procurar ajuda fora, porque tem ajuda fora. Tem. Nós temos um 180, que a pessoa disca, tem um 181, que é anônimo, que não precisa falar o nome, só fala a pessoa, a situação, e tem um 190 também, se infelizmente tiver que ser. O que está acontecendo e que a gente precisa deixar claro é que o problema existe e não tem outra forma, doutora, de resolver se não enfrentar o problema. Exatamente. E foi importante tocar nesse assunto porque mesmo essas mulheres que não têm a condição financeira, né, para sair desse lugar, hoje, aqui em Sorocaba, inclusive, temos o Serem. Eu não vou saber dizer exatamente a sigla, mas o Serem é um órgão da prefeitura que, quando a mulher chega lá, ela consegue lugar para ficar com seus filhos. Olha só, não sabia disso. Sim, e é algo que esse abusador, ele não vai ter acesso a esse lugar, porque é um lugar
totalmente particular e separado, né? É um lugar onde ninguém sabe onde é, entendeu? Sim. O endereço é oculto. Sim. E o Serem aqui, que é o centro de alguma coisa da mulher, eu não me lembro exatamente, que ele é responsável por isso. Então, se você está sofrendo violência doméstica na sua casa e o seu medo é não ter para onde ir, você tem sim para onde ir. Nossa, muita gente não tem essa informação, doutora. Tem. Desculpa, Wagner, Não, só tá. mais uma pergunta que nos fizeram aqui. É que muitas das vezes o esposo trata a esposa dessa forma, porque às vezes a esposa também já o maltratou. Tem os dois lados da moeda. Tá dizendo assim, já houve aconselhamento em que a mulher percebeu em que o tratamento do esposo era a reação da própria ação dela. Mas isso não justifica os maus tratos. A pergunta é, isso justificaria os maus tratos? Não, claro que não. Vocês são homens. Dá para medir a força de vocês com a força de uma mulher? Não. Dá, não. Não dá. Uma mulher, se ela der um empurrão no homem, ele mal vai sair do lugar. Um empurrão que um homem der em uma mulher, ela vai cair, vai se machucar. Então, não justifica chegar à violência física de maneira alguma. Então, se está havendo algum problema no casamento onde há essa reação a uma ação e o objetivo é continuar junto, porque, de repente, eles querem se separar. Mas se o objetivo é continuar junto, então vão procurar ajuda. Procura uma terapia de família, procura a orientação dos seus líderes. Tem jeito, para tudo tem jeito. Só não tem jeito para a morte. Mas para tudo tem jeito. Agora, que a ação da mulher poderia justificar essa reação do homem, jamais. Então, é que na verdade não justifica isso, né? Não justificaria isso. Então, de forma alguma, pode-se ter algum tipo de agressão ou de violência. E quando a violência é sexual, doutora? Então, a gente precisa... Aqui talvez vá assustar algumas pessoas. Pode falar. Mas a violência sexual é obrigar a vítima a presenciar. Ou seja, quando os pais dormem no mesmo quarto que os filhos e têm relações sexuais, mesmo que esses filhos estejam dormindo, mesmo que esses filhos sejam crianças, bebês, o trauma causado a essas crianças equivale a um abuso sexual. Sim. Muita gente não sabe disso. Então, o presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. Então, a criança que vê ou ouve uma relação sexual, ela está sendo abusada sexualmente. Gente. Causa traumas equivalentes ao abuso consumado. É muito sério isso. É muito sério, muito sério. Tem pessoas adultas que chegam ao consultório com problemas extremos na sua sexualidade porque viram ou ouviram os seus pais terem relações sexuais. Quais são mais ou menos Os sintomas? sintomas? Isso, doutora. Isso difere muito de pessoa para De pessoa pessoa. para pessoa. Mas alguma coisa básica, assim, só para nós. Só assim, uma coisinha assim que geralmente é meio que incomum. Uma só, não precisa falar. A pessoa é casada e tem problemas para ter relações sexuais com seu esposo ou com a sua esposa. Gente. Precisa de ajuda, né? Precisa. E pode perder esse casamento por causa desse problema que Exatamente. houve lá. Olha, rapaz. Exatamente. Toda relação sexual não consentida é um estupro. Existe um conceito chamado estupro marital. O estupro marital é quando o esposo obriga a sua esposa a ter relações sexuais. Isso é estupro. Isso é violência sexual. E cai dentro da Lei Maria da Penha também. Cai dentro da Lei Maria da Penha. Mas o negócio é sério, né? sério, né? É muito sério. E isso também traz transtornos terríveis para a esposa. Claro. Sem dúvida, sem dúvida.
E aí ele pode procurar, essa pessoa também pode procurar, que tem uma pessoa que colocou aqui, ó. O Serem é o Centro de Referência da Mulher. Exatamente, muito obrigada. Avenida Obrigado. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 440, no centro de Muito Sorocaba. obrigada, exatamente isso, Deus abençoe, bem no centro. irmão Carlos Malpelli, é meu pai. Perto ali da rodoviária. Isso, Deus Pertinho da abençoe. rodoviária. Muito obrigado, irmão Carlos Malpelli, o meu pai. Que Deus abençoe o senhor, viu? Por nos ajudar. Então existe uma solução ou existe uma luz no final do túnel. Existe, com certeza. Saindo desse violência sexual, você tem alguma pergunta, Wagner, para tenho. nós? Então faz. Eu tenho Vai uma lá. pergunta. Vamos lá. Nós usamos aqui no caso das mulheres. Mas também tem ao inverso, no caso. Muito, A mulher muito raramente, mas sim. Existe. também? Sim, sim. Mas o homem também tem transtorno depois por causa disso? Tem. Gente, olha, você vê que é coisa que a gente vai aprendendo. Olha que se não tem esse podcast aqui, a gente não ia saber disso. Então, aí a gente, dentro de todos esses assuntos, olha, tá chegando muita pergunta aqui, mas dentro de todos esses assuntos, uma coisa que eu já participei em questão de querer ajudar para tratar, tá, doutora? Acerca do patrimonial, que é muito sério esse do patrimonial. Já veio uma pessoa conversar comigo e dizendo assim, eu não tenho para onde ir. E ele fala assim, tudo que tem aqui foi eu construir com o meu trabalho. Você quer ir embora? Pode ir. Agora, interessante, né? Ele construiu com o trabalho dele, ele saiu, ela ficou em casa. Mas quem lavava, quem passava, quem cuidava dos filhos, quem cozinhava? Então, aí veio um assunto desse para nós tratarmos uma vez. E aí eu falei isso para ela. Eu falei assim, mas você também trabalha. Você trabalha em casa. Claro. Você cuida da família, isso, trabalha? Isso, né? Trabalha Sem até dúvida. mais, né? Enfim, como que a pessoa pode identificar esse abuso ou esse tipo de problema da violência patrimonial? Certo. A violência patrimonial é reter, subtrair, destruir bens, instrumentos de trabalho, documentos ou objetos pessoais, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as necessidades. Um exemplo: deixar de pagar a pensão ou ter o controle total do dinheiro da esposa. Ou do esposo, no caso, né? Vice-versa aí, né? É um problema sério esse, né? Porque... Veja bem, vou dar um exemplo bem fácil para que todo mundo entenda. O marido não deixa a mulher trabalhar fora, mas ele também não supre as necessidades básicas dessa mulher. Eu já conheci casos de mulheres que não têm uma roupa íntima para usar porque o marido não compra. E proíbe ela. E proíbe ela de trabalhar. Mas também não dá o que ela precisa. Ou seja, as necessidades básicas, né? Básicas, né, doutora? Básica. Isso é violência patrimonial. Uma opressão também, né? Exatamente. Se analisar. Humilhação. Humilhação. Eu também conheci um caso que a moça se formou, porque eles se conheceram, o sonho dela era se formar. Ela se formou, só que ele que queria escolher o lugar onde ela ia trabalhar. Ela era pedagoga. Então, ele queria escolher o lugar que ela ia trabalhar. E para você entender, porque ele que trabalha, ele proibiu ela de trabalhar. E o problema foi tão sério que caiu nisso. Tipo, ela não tem o dinheiro para ela fazer nada. Tudo o cartão é com ele. Para pegar para comprar alguma coisa tem que pedir para ele, tem que falar o valor para ele. Se a criança quer comprar uma bala, às vezes na despesa ela tem que colocar a bala embaixo do arroz para passar lá na hora, porque senão ele tira. Coisas assim que mexem mesmo com o psicológico da pessoa. Sem dúvida. E isso afeta muito, doutora. Então eu queria que a doutora falasse assim, de um modo agora geral, que nós falamos um pouco do físico, do moral também, né? Pra gente poder entrar nisso aí para falar um pouco de depressão, sobre a violência moral. Tá. A violência moral é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Um exemplo: acusar a mulher de traição,
Ah, você não tá querendo ter relação sexual comigo porque você tá me traindo. Isso é violência moral. Tá colocando a moral dessa mulher em jogo, né? Fazer críticas mentirosas ou desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir, né? Ah, você é uma prostituta, você é... Enfim. Tira essa roupa porque essa roupa é de mulher da vida. Exatamente. Jezabel. Tem isso também, né? Se bem que tem umas irmãs também que só o sangue, né? Realmente. É equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Né? Mas a violência moral é colocar a moral dessa mulher em jogo. Ah, sua família é um bando de... Entendeu? E xingar essa mulher, colocar a moral da mulher em problemas. Essa é a violência moral. Interessante que tudo isso que foi falado até agora, ele nos dá, vamos dizer assim, uma porta para a pessoa ficar com depressão. Doutor. Claro, claro. Então, eu queria que você perguntasse um pouco mais agora, Wagner, sobre esses assuntos da depressão, porque nós já conversamos até com a doutora sobre isso. Mas uma das coisas que fazem a pessoa estar em depressão são esses tipos de problemas, esses tipos de violência que a pessoa sofre. Então, assim, como alguém que está próximo dessa pessoa poderia ajudá-la de alguma forma? Porque ela está, às vezes, depressiva e ela também nem sabe o que está... Porque ela sofre tanto que ela já não sabe o que é mais depressão, o que é violência moral, o que é psicológica. O que a doutora poderia falar para a gente tentar ajudar essas pessoas que vão assistir essa live ou conhece alguém que está passando um problema assim? Bom, primeiro, essa pessoa precisa querer sair desse lugar. Ninguém consegue ajudar quem não quer ser ajudado, né? É verdade. Então, às vezes a gente até quer ajudar alguém que está passando por um problema assim, mas a pessoa está tão acostumada com aquilo e ela não quer sair disso. E aí não tem como ajudar. Mas se ela quiser ajuda, a primeira coisa a se fazer é buscar a ajuda psicológica, principalmente, né? Ela procurar alguém que possa levá-la a ter essa ajuda psicológica para que ela possa se fortalecer emocionalmente e consiga entender até o porquê ela... Me sumiu a palavra agora. Porque ela fica nesse lugar. Se submeteu. Se submete. Se submete. Exatamente, essa palavra. Muito obrigada. Até porque ela se submete a estar passando por isso, né? E a partir daí entender se já chegou a um nível de depressão. Porque a depressão também, a pessoa ela pode ter sintomas depressivos, ela pode ter a doença. Não necessariamente o sintoma depressivo quer dizer que ela esteja com a doença. Uma mulher que sofre violência doméstica, um homem que sofre violência doméstica, uma criança que sofre, um idoso que sofre violência doméstica, ele com certeza vai ter reações, sintomas de depressão. Uma tristeza constante, às vezes uma falta de vontade de viver, enfim. Mas não necessariamente ele está com a doença. A doença é quando esses sintomas já estão de modo instalados e que a pessoa não consegue sair disso. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa tem sintomas depressivos, mas não está com a doença. E, às vezes, ela já está com a doença instalada. Se ela tiver só com sintomas, ela tendo a consciência de que ela está com esses sintomas e que ela tenha a possibilidade de sair desse lugar, tudo bem. Mas se ela já estiver com a doença, é necessário fazer um tratamento não somente psicológico, às vezes até psiquiátrico. Medicamentoso. Então, dependendo da intensidade desses sintomas. Então, doutora, por exemplo, tem pessoas que nesse momento estão nos ouvindo. Uhum. Olha, você que está nos ouvindo aí, é importante isso aqui. Isso aqui é de suma importância. Por exemplo, a pessoa ela vai na igreja, ela tem a sua fé intacta, ela é uma pessoa maravilhosa dentro do seu relacionamento como cristão, e ela tá com esse peso na cabeça, não consegue se concentrar,
vive realmente ali passando por determinadas crises emocionais, busca até mesmo libertação na igreja e nada acontece. Olha, se preocupe, viu? Porque você talvez está precisando de uma consulta psicológica, porque nem tudo é espiritual, né, doutora? Não. Esse é o problema, né? Não fazer essa distinção, né? Exatamente. É importante dizer que o homem é um ser biopsico-sócio-espiritual. O homem não é um ser só físico, não é um ser só espiritual, não é só um ser psicológico. Nós temos esses 4 prismas na nossa vida. Então, às vezes, a pessoa está muito bem espiritualmente. O prisma espiritual dela está ótimo, ela tem uma ligação com o eterno, ela está muito bem espiritualmente, mas psicologicamente ela pode não estar. Exato. Está abalada. Estar abalada. E é importante dizer, isso tem que... As pessoas precisam entender. Não, e eu falo como psicóloga e como teóloga. Sim. Não existe espírito da depressão. Nunca existiu. Nunca existiu. É bom falar, doutora. É bom falar. O que existe é uma doença chamada depressão. O que pode acontecer é a pessoa que já está com a doença, se ela não estiver bem espiritualmente, ela vai sim aí abrir brechas. Aí é 2 problemas, né? Exatamente. Ela vai abrir brechas para que os seus espíritos malignos ali entrem, né? E aquilo que era só psicológico também passa a Olha ser só. espiritual. Mas a depressão é uma doença que precisa ser tratada, não é espírito. Isso precisa ficar muito claro. Eu ouço muito pregador aí, Jesus expulsa o espírito da depressão. Não tem espírito, não existe espírito da depressão. O que existe são espíritos que se aproveitam do fato da pessoa estar em depressão, Meu Deus. que é outra coisa, Meu Deus. né? Então, nós podemos sim, eu já tratei de líderes de círculo de oração, já tratei de mulheres, de pastor, de missionárias, que estão muito bem espiritualmente, têm uma vida espiritual Ativo. ativa. No entanto, estavam doentes. E elas precisavam de, pelo menos, o tratamento da depressão é de 6 meses a 2 anos. Olha aí. Rapaz. Com medicação. Eu conheço um caso de uma esposa de pastor que ela, quando me procurou, ela estava no fundo do poço com depressão. E fomos ali ajudando, encaminhamos para o psiquiatra, ela começou a tomar medicação e hoje, graças a Deus, já está de alta do psicólogo, está de alta do psiquiatra e está muito bem. Muitos não aceitam, viu, doutora? Muitos não aceitam isso, né? Não. Ele mesmo tem um preconceito. Não, eu não aceito, eu não tô com isso, não. Eu não. E isso, ele retarda o Sim. tratamento, né? E vai piorando. Com certeza, porque o tratamento, o início do tratamento é a consciência de que está doente. E isso Primeiro acontece até na bebida, Sim, na claro, droga. claro. Tudo isso afeta a questão da pessoa aceitar que ela está doente. Exatamente. O viciado, já tratei de pessoas viciadas também, ela precisa aceitar de que ela é um viciado. Então, a primeira coisa que eu pergunto, você sabe que você é viciado? Não, eu não sou viciado. Mas você bebe todo dia? Bebo todo dia. Então, você é um viciado. Entendeu? Porque quando ele não se acha viciado, ele não vai precisar de tratamento. Se ele não é, ele não precisa. Por isso a necessidade de passar com um profissional para que ele faça ali o mapeamento todo da pessoa. Exatamente. Para saber, porque às vezes a gente pode conversar, nós que estamos aqui e que tem uma vida de ministério, você senta com um monte de pessoa para conversar. E às vezes você está conversando até, não me entendam mal, mas você está conversando com um psicopata e você não sabe. Você vai absorvendo cada coisa, né? Você vai trazendo isso para si. Não é, porque você começa a entender que aquele distúrbio que a pessoa tem uma coisa muito por trás que desencadeou. Sim. Só que ela tá ali achando que não, não, eu não sou assim. Isso é coisa da cabeça das pessoas. Isso, eu já ouvi assim, doutora. Não, isso é coisa da cabeça da minha esposa. É ela que inventa essas coisas. E a mãe dela, ela assim.
E inventava as coisas do meu sogro também, sendo que o problema estava nele. Mas ele não enxergava. Não enxergava. E isso também é um certo transtorno também, não é, doutora? Sim. É mental. A doutora pode falar alguma coisa assim, psicológico? Como que é isso? Para depois eu fazer uma pergunta que fizeram aqui, doutora. Tem 2 perguntas aí. Veja bem, normalmente quando eu encaminho o paciente para o psiquiatra, eu sempre digo, vá acompanhado. Por quê? Tem muita coisa que o próprio paciente não vê, que quem está perto dele enxerga com muito mais facilidade. Sim. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa não assume certos comportamentos, certos sintomas. E o psiquiatra, ele não tem uma bola de cristal para adivinhar, né? Então, certeza. é necessário dizer tudo o que realmente está acontecendo. Então, isso é muito comum. Bom, a primeira pergunta. Doutora, quais são os sinais que podemos identificar que a pessoa está em depressão? Principalmente nas pessoas tímidas e introspectivas, pois gostam já de ficar isoladas e sozinhas. Certo. Bom, os principais sintomas da depressão é uma tristeza profunda, mas não é a tristeza comum do dia a dia. É uma tristeza que ela dura no mínimo 15 dias Assim? e ela não tem um objeto. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um gatinho e eu perdi esse gatinho morreu. Eu vou ficar triste. Claro. A minha tristeza tem um objeto, a perda do gatinho. A tristeza da depressão, ela não tem objeto. A pessoa tá triste porque tá triste. Pelo contrário, né? Às vezes a pessoa tá Tudo indo bem, mas ela está triste. Ela não tem um motivo, um objeto da tristeza, certo? Distúrbios do sono, ou a pessoa dorme demais ou não consegue dormir. Distúrbios de alimentação, ou ela come demais ou ela não come nada. Pensamentos negativos, autodestrutivos, desinteresse por coisas cotidianas do dia a dia. Antes ela fazia caminhada, agora ela não tem mais vontade de fazer. Ela gostava muito de cozinhar, agora não gosta mais, não tem mais essa vontade. Ela gostava de levantar cedo para fazer as atividades domésticas, agora ela não tem um pingo de vontade de fazer nada. Até entretenimento, né? Até entretenimento. E essa questão da falta de interesse de fazer coisas do dia a dia, às vezes é olhada como preguiça. Muita gente leva o nome de preguiçoso. Não faz porque é preguiçoso. Olha a casa dessa aí como que tá, toda bagunçada. Mas às vezes essa mulher tá com uma depressão tão grande que ela não tem força para se levantar da cama, né? Dores físicas também. Às vezes a pessoa tem dor no corpo inteiro. Olha como o negócio é. Pode ser sintoma da depressão. É psicológico, né? Sim. Ela se sente rejeitada, extremamente irritada, o choro frequente, falta de vontade de fazer atividades simples, baixa autoestima. Tudo isso pode ser sintoma da depressão. Meu Deus. Se tiver de 4 para frente, pode saber que é uma depressão. Olha só. E uma outra pergunta dentro do assunto que nós estávamos conversando. Doutora, essa pessoa que foi curada, ela foi curada com o seu tratamento e remédio da psiquiatria? Ou teve que rever seus lugares e posições em que vivia? Veja bem, muito interessante essa pergunta. O remédio, ele trata sintoma. Somente. O antidepressivo, ele vai fazer com que a quantidade de serotonina que o seu cérebro produz dure mais tempo no seu corpo. Ele nem produz mais serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, o antidepressivo é somente para que aquele que o teu cérebro produz fique mais tempo na sua corrente sanguínea. Então, o remédio, ele vai tratar sintoma. A terapia vai te mostrar caminhos que você pode... e ferramentas que você pode usar para o seu bem-estar. No entanto, não adianta você tomar remédio e fazer terapia se você não quer mudança de vida. Existem pessoas depressivas que se curam da depressão somente com atividade física. Porque a atividade física faz com que a quantidade de serotonina seja aumentada no seu cérebro. Às vezes ela nem precisa ir para o psiquiatra, não precisa tomar medicação. O fato dela fazer atividade física já vai aumentar. Ou seja, houve uma mudança de vida.
Saiu daquele estado, né? A Saiu metanoia. Ela saiu da situação que ela estava, Exatamente. mudou a mente, fala assim, não, eu não vou ficar deitado, eu vou fazer uma atividade física, Exatamente. vou encher o pneu da bicicleta que estava murcho faz mais de 2 anos, vou Isso. começar a pedalar de novo e vou começar a fazer alguma atividade para ocupar a minha mente. Exatamente. Essa é a ideia, né, doutora? Essa é a ideia. Agora, a pessoa toma remédio e aí não levanta da cama, não sai da cama. Não vai fazer uma atividade física. Come tudo que aparece pela frente. Tá com o organismo todo infeccionado por causa do açúcar. Porque o açúcar faz com que o nosso corpo inflame, né? Não vai sarar nunca. Quando ela parar de tomar o remédio, ela cai na cama de novo. Tá, olha a pergunta. O povo tá animado aí, hein? A questão da espiritualidade, ela pode ser uma porta para depressão ou não? Tentando explicar, acho que eu entendi o que ele quis dizer. Se a pessoa também estiver espiritualmente abatida, ou espiritualmente passando uma guerra, vamos tratar um pouco aqui da parte também teológica para ver. A pessoa pode, depois disso também, entrar em depressão ou em estado de depressão? Não em depressão, assim, como a doutora disse. Ela pode começar a entrar em estado de depressão? Veja bem, o que é saúde? Saúde é estar bem nesses 4 prismas. Físico, né? Bio, psico, socioespiritual. Se ele não está bem espiritualmente, ele já não está com saúde total. Olha aí, ó. Se colocar os 4 e dividir no 100%, 25% dele já está, Sim, já está afetado. Comprometido, né? Já está comprometido, sim. E aqui, nós nem estamos falando de religiosidade, tá? É espiritualidade. É diferente religiosidade de espiritualidade. Sim. Se a pessoa não está bem espiritualmente, sim, ela pode abrir brecha, sim, para que o seu biológico e para que o seu psicológico também tenha problemas, claro. Eu, quando estudava um pouco sobre isso, tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que é Lucas capítulo 8, versículo 2, quando diz que Jesus encontrou Maria Madalena e as curou das enfermidades e dos espíritos imundos. Sim. E ali a palavra curou é terapeu, que vem de terapia. Terapia. Ou seja, Jesus não só tratou o espiritual, Wagner, mandou as coisas embora, como ele falou, vem aqui, eu quero ouvir o que você tem para falar. Sim. Desabafa comigo, Muito eu vou ser o seu interessante, isso terapeuta. E muitas das vezes a gente entra naquilo que a doutora falou. Por falta de conhecimento, a pessoa vai lá e fala, sai espírito da depressão. E não é o espírito. Não. A pessoa precisa ser tratada. Então, quando tem essa junção da espiritualidade, da fé, e tem essa junção também de conhecimento e da ajuda do profissional, a pessoa consegue sair da situação que está, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. E é provado cientificamente, né, que só o fato da pessoa se ajoelhar, o seu lobo frontal, que é o lobo responsável pelas nossas emoções, ele se enche de sangue. Só o fato dela se ajoelhar e fazer assim. Tremendo, né? Né? Ou seja, a oração é extremamente importante. Wagner. Rapaz, a doutora tá falando... Doutora, então, vamos dizer assim, lá em Efésios capítulo 6, ali a batalha espiritual, tomai sobre vós o capacete, né? Opa! Da salvação, né? É aquilo Guardar que vai... nossa mente. Nossa mente, porque a maior batalha é aqui. Sim, o campo de batalha do inimigo é a nossa mente. O diabo faz, às vezes, você ver uma coisa que é irreal. Você fantasia aquilo na cabeça e começa a se preocupar, começa a ficar doente, né? Começa a ficar ansioso Sim. com algo que nem aconteceu, que nem é a realidade, e por isso você antecipa as coisas. Exatamente. Olha que interessante. Eu estava ministrando sobre isso esses dias, doutora. Gênesis 27, versículo 1. Vai dizer que Isaac envelheceu e a sua visão me escureceu. A visão escureceu ali é espiritualmente falando. Ela tem a física, porque ele já estava pela idade, mas ela tem, na exegética do texto, você pode levar ela para o lado espiritual, para você aplicar na igreja. E ali, eu fui estudar sobre isso, tem 3 tipos de cegueira. Tem o daltônico, tem o que tem astigmatismo e tem o que tem o miopia. E o que aconteceu com ele? O problema estava
que de longe ele achava que era Isaac, mas ele não enxergava. De perto, ele também estava com um problema, porque ele não conseguia enxergar de perto. E ele tinha o problema que até o tato, ele perdeu o sentido. E espiritualmente falando, às vezes a solução está do nosso lado. A solução do nosso problema está do nosso lado. E a pessoa não consegue, porque ela perdeu espiritualmente isso, doutora. Sim. Um exemplo é Agar no deserto com seu filho. E está lá e ela fala, eu vou sair fora, longe dele, porque ele vai morrer. A Bíblia diz que um arco de flecha, como de um arco de flecha ela vai. E aí vem um anjo do céu e diz para ela assim, Agar, volta lá, levanta, pega a mão do menino, porque tem um poço de água do lado dela. Ou seja, o poço já estava lá. Já estava lá, ela não viu. Ela não viu. Então, às vezes, a solução, doutora, foi como a doutora disse, está em a pessoa procurar ajuda e está a pessoa encontrar-se em Deus, porque a solução tá nela, tá do lado dela e ela não encontra. Só para complementar o que você falou, os discípulos do caminho de Emaús também. A Bíblia diz que Jesus se aproximando deles e ia com eles. Só que eles estavam como que impedidos de ver, porque estavam tão preocupados com a falsa ilusão, com um falso pensamento de que ele não era o Messias, que ele não era aquele que os profetas tinham falado, que eles não conseguiram ver. Então, assim, eu queria que a doutora fizesse uma conclusão para que nós pudéssemos ir para o final do programa. O tema foi violência doméstica e isso associa-se à depressão. Sim. O que a pessoa, então, pode concluir disso, doutora? Que a senhora fizesse uma conclusão e depois, se quiser, pode passar aí a sua rede social. Às vezes a pessoa está assistindo a gente ou vai assistir e ela fala, eu estou passando por isso, eu preciso de ajuda. Eu queria que a doutora fizesse isso, por favor. Bom, podemos entender. A violência doméstica é um fato. Sem dúvida. Ela está presente, inclusive no meio religioso. Sem dúvida. Né? O que precisamos entender é ter a consciência de que está se passando por essa condição de violência doméstica e querer sair dela. Como é que se sai dela? Com a oração? Também, mas não somente. Exato. Né? Não adianta só orar para o marido converter e ficar apanhando todo dia até levar uma surra e morrer. Miséria. Perder a vida por causa disso. Né? Então, tem-se que procurar ajuda. Se você quiser ajuda, tem como ser feito isso. Né? Tem aí a delegacia da mulher, abra o boletim de ocorrência. Eu vou contar um caso bem rápido. Houve uma ocasião em que não foi nem terapia. Eu fui dar uma instrução para uma mulher que estava passando por situação de violência doméstica e eu a orientei a abrir um boletim de ocorrência. Só o fato dela ter aberto o boletim de ocorrência, o homem parou de bater nela, nunca mais tocou e hoje estão vivendo muito bem. Olha aí. Mas ela abriu o boletim de ocorrência. Né? Ou seja, ele percebeu que aquela mulher estava sendo orientada e que estava em busca dos seus direitos. Certo? Enfim, se você está passando por essa questão da violência doméstica, procure ajuda. Tem como você sair disso. Ah, mas eu não tenho para onde ir. Aqui em Sorocaba tem lugar. Então, não passe por isso. Saiba que tem como você sair desse lugar, né? Agora, se você está passando por uma questão de depressão, também procure ajuda. Não sofra sozinho. Você não precisa sofrer sozinho. A depressão tem cura. A depressão tem cura, você não vai precisar tomar remédio pro resto da sua vida. Às vezes nem precisa tomar remédio, mas é necessário que você procure ajuda de um profissional habilitado que possa te ensinar, né, como você vai agir diante dessas situações. Muito legal. E a doutora, passe então, por favor, as suas redes sociais para quem quiser procurar a doutora para esse tipo de ajuda. Certo. Eu vou passar meu número de telefone. Tá? Meu telefone comercial é 15 981 89 87 80. Repita. 15 981 89 87 80. Meu Instagram é psi.regianebarros. Meu Facebook é Regiane do Fernando Barros. Meu TikTok é Regiane Barros. Olha que benção. Meu e-mail é psi.retrimba@gmail.com.
gmail.com. Tá. Então, de alguma forma, essa live vai ficar salva. Vai dar tempo para anotar o número do telefone. Vai dar tempo para anotar até o e-mail, porque às vezes a pessoa não quer falar. Sim. Ela manda um e-mail escrevendo a situação dela. De alguma forma, ela consegue Tem como me encontrar. encontrar a doutora. Consegue encontrar o Serem também. O meu consultório é na Vila Helena, tá? Pode passar o Sorocaba. endereço, doutora. Passa o endereço. Rua Belo Horizonte, número 1365. Fica em cima da pastelaria do Rafa. Isso aí. Até o Rapa tá ganhando, como fala, comercial. Comercial. Tá vendo? É. Vamos mandar lá um Uns pix pra pastel, ele né? lá. Mandar pra uns ele. pastel pra nós. É, aqui. viu? Doutora, queremos agradecer mesmo, viu? De coração. O pastor Rubens falou assim que tem demônio que sai na oração, né? Pela libertação, e tem demônio que sai com um boletim de ocorrência. Opa, exatamente. Tem Isso boletim mesmo. de ocorrência que expulsa demônio, viu? Isso mesmo. É. Então, Wagner. doutora, queremos agradecer mesmo, viu? Por tudo que você tem feito aí por nós. E não vai ficar só nessa, né? Querendo Deus, tem temas aí muito, muito sugestivos e que quebram esses paradigmas, né? Então, eu quero aproveitar também, Paulo, e falar aqui para os nossos telespectadores que estão nos ouvindo, além de procurar aí o consultório da doutora para ter esse feedback. Eu mesmo já tive depressão e eu me tratei, inclusive, com a doutora. Já passei com a doutora já. E para mim foi uma bênção. E não tenho vergonha de falar, não. Ai, que benção, tá vendo? Porque, na realidade, me ajudou demais. Né? E pode ajudar a tua vida também. Outra coisa que eu queria salientar aqui, se você quiser, você que está nos ouvindo, quiser ser um dos patrocinadores do Teu Fé Podcast, né? E ter ali a sua empresa, seu telefone, a sua marca, não importa o trabalho que você exerça. Entre em contato conosco e você vai poder ter aqui também a sua empresa sendo anunciada conosco, né, Paulo? É verdade. Tem a oportunidade de ser abençoado e abençoar também. De certa forma, eu queria que você comentasse também sobre o e-book, para que as pessoas que quiserem adquirir, nós temos a doutora para auxiliar lá, fazer as consultas e a pessoa se tratar, e nós temos os e-books que podem ajudar também as pessoas. Muito bem lembrado. Olha, você que está nos ouvindo agora, nós já estamos encerrando o programa. O assunto foi violência doméstica e nós estamos entrando no campo também da espiritualidade, né? Muita gente que se diz espiritual, se diz pertencente, independente da sua denominação e sua fé. Nós temos aí o recado dado aí pela doutora. E também, se você quer, preste bem atenção, ajudar pessoas, você quer aprender mais sobre o que nós falamos aqui, nós temos 2 livros, 2 e-books. Um é Ferramentas para aconselhar pessoas em estado de depressão dentro da sua organização religiosa, dentro da sua empresa, não importa. E também o e-book Curados para Servir. São 2 compêndios onde nós trabalhamos como nós podemos identificar a depressão, como teve pergunta, né? Sim. Aqui a doutora respondeu. E também o que você pode falar para essas pessoas. Porque nesse caso não deu nem tempo, mas boa intenção nesse caso não ajuda, né, doutora? Não. Você sentar para você falar com uma pessoa em estado de depressão não é qualquer coisa que se fala. Não. Pelo contrário, Tem que ter né? uma escuta especializada. Pelo contrário, pode até atrapalhar, né? Sem dúvida. A maioria das vezes atrapalha. E nesse e-book, as ferramentas e juntamente Curados para Servir, você vai poder saber ali, ter algumas ideias corretas, baseado em especialistas de como ouvir, como falar e algumas atitudes a ser tomadas. Então você pode adquirir, né, Paulo? É verdade. Então, se você quiser, no link, na nossa bio do Instagram, tem lá o link para você clicar e você conhecer o nosso trabalho e você comprar, se você quiser, nos abençoar também nessa parte, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estavam conosco, que estão até agora, a você que vai assistir. O nosso Teu Fé Podcast, o intuito desse Teu Fé Podcast é trazer soluções para o nosso mundo, para o nosso, como posso dizer assim, para
para as pessoas que nos seguem, para todos vocês que estão chegando agora, é trazer a solução. O problema todo mundo já tem aí. Então a gente vai tentar trazer a solução. Se vamos falar sobre depressão, nós vamos trazer a psicóloga para tentar falar e nos auxiliar sobre depressão. Nós estamos preparando o podcast para falar sobre TDAH. Você que conhece ou já ouviu falar pessoas ou crianças que estão passando por esse problema, nós vamos fazer um podcast só para falar sobre TDAH, para tratar sobre o assunto, tanto na família como na igreja. E nós vamos também falar os próximos podcasts para você. Vamos falar sobre casais. Nós vamos trazer aqui pessoas que realmente trabalham com casais, que fazem terapia de casal, para que possa aconselhar também os casais. O intuito da Teofé é trazer a solução e ajudar você a crescer na graça e no conhecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutora, psicóloga Regiane. Eu que agradeço a confiança de vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Wagner, muito obrigado pela sua presença. Paulo, eu que agradeço, viu? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus até o próximo programa do podcast. Até mais. Deus abençoe.